E o texto bíblico, segundo Mateus 16, é: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer um bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a você, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês ainda estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso não te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Pai, nós te agradecemos nessa noite, apresentamos a Ti o texto que foi lido e pedimos que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, trazer o entendimento, vivificando a Tua palavra nos nossos corações, e que possamos de fato sair daqui transformados, cheios da Tua ousadia para podermos ministrar, para podermos exercer o ministério que o Senhor tem confiado a nós e entrar pelas portas e seguindo o caminho que o Senhor, a porta que o Senhor abre, o caminho que o Senhor apresenta para cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem consciência aí do ministério que Deus colocou na sua vida? Amém? Eu vi poucas mãos levantadas. Eu perguntei quem tem consciência do ministério que Deus colocou nas suas vidas. Amém. Agora mais algumas mãos foram erguidas, talvez porque prestaram atenção no que eu falei. Mas ainda não tem nem metade de vocês.
levantaram as mãos. Mas eu vou me firmar naquilo que a pastora Simeia acabou de dizer aqui antes de nos passar a palavra, que ela comentou assim: que bom, nós estamos agora todas convictas do chamado que nós temos. Então, pela fé, eu acredito que nós temos pelo menos mais do que 50% de vocês aqui convictas do ministério e do chamado que Deus tem para a vida de vocês. Amém? Amém. João, deixa eu abrir um parêntese. Abre o parêntese. Eu estou achando que elas estão achando que ministério é aquela coisa assim, formal. Alguém chegou perto delas e falou: escuta, vamos te ungir pastora. Pode ser. Você está suspeitando disso? Eu estou suspeitando. Eu estou achando. Ô, gente, ministério é a maneira como a gente serve o próximo. E nós temos aprendido nesses dias que não depende dos nossos títulos. O Senhor nos comissionou. Ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos comissionou quando Ele disse: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Esse é o nosso comissionamento, cuidar do outro. Então você tem um ministério, Jesus te deu, cuidar do outro, discipular pessoas. Amém? Amém. Põe aí para mim então, vamos retomar o texto. Esse texto de Mateus 16, ele apresenta um momento em que Jesus tinha absoluta e plena convicção do ministério dele nessa terra. E ele estava no pleno exercício desse ministério. E o texto começa dizendo o seguinte: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Pessoal, os fariseus e os saduceus eram inimigos tradicionais, ligados por um ódio comum a Jesus. Eles tinham um ódio comum em relação a Jesus. E eles, o texto diz, puseram à prova Jesus. Tem uma outra tradução mais moderna ainda, que diz que eles pressionaram Jesus, para que Jesus lhes mostrasse algo que pudesse referendá-lo. Ora, fariseus e saduceus são religiosos, são pessoas que conhecem. Quantos aqui já se sentiram pressionados por alguma situação? Quantas aqui já se sentiram colocadas à prova, dentro exatamente do ministério que você exerce, dentro daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer? Jesus estava passando por isso aqui nesse momento. E ele dá uma resposta para eles, dizendo o seguinte: escuta, vocês são muito inteligentes. Vocês, quando olham para o céu, dependendo da cor do céu, vocês sabem se vai chover ou se o dia não vai ser legal. E vocês conseguem prever o tempo por uma simples observação. Mas vocês não conseguem perceber nenhum sinal que eu já tenha feito. Olha o tempo de caminhada que eu tenho. Será que vocês que já me acompanham, já me perseguem, já me observam há tanto tempo, vocês não conseguiram perceber nada? Eu não sei a situação que você está vivendo hoje, em relação àquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer, se você já começou a fazer, ou se você está na expectativa de uma situação, de um movimento, de um momento para você começar a fazer. Eu sei que você vai ser pressionada. Eu sei que você vai ser colocado à prova. E em muitas dessas circunstâncias, você vai ser colocado à prova por pessoas que já te observam há algum tempo. E que podem até parecer pessoas que andam lado a lado com você, mas são seus inimigos. E eles vão fazer vistas grossas para tudo que já foi realizado, para tudo que Deus já fez na sua vida e através da sua vida. E vão pressioná-la para tentar fazer com que você ache que o que você tem não é bom o suficiente, com que o chamado que Deus trouxe para você, na verdade, não é para você, ou que você tem que dar algum tipo de explicação para eles. Em todo o tempo nós somos pressionados, nós somos colocados à prova naquilo que nós ministramos, naquilo que nós fazemos, no caminho que nós resolvemos andar. Os nossos inimigos e aqueles que querem que dê errado, eles vão pressionar você e vão apontar o dedo para você, ignorando tudo que foi feito, ignorando os sinais que já foram apresentados, ignorando os testemunhos, e vão dizer: espera aí, você não pode fazer alguma coisa para justificar essa sua posição, não? Eu estou achando que não é bem assim.
Por que você não me dá mais provas daquilo que você está fazendo, se é realmente algo que deve ser feito, se é algo que vem do céu? É importante você pensar que Jesus ele tinha certeza da sua identidade. Os fariseus, quando a gente lê o texto que faz referência a fariseus, e hoje a gente usa muito termo para criticar a pessoa, lá o fariseu, né? Lá, ó. Só que os fariseus, gente, quando eles surgiram de uma maneira positiva. Eles surgiram como pessoas guardiãs da lei, pessoas que estavam chamando Israel ao arrependimento, pessoas que tinham uma legitimidade, uma importância. Eles estavam chamando o povo, volta para Deus, escuta, volta a cumprir os preceitos, olha de novo para Deus. Então eles começaram de uma maneira muito boa. Então, às vezes, nós nos relacionamos com pessoas que são bem intencionadas. Elas são bem intencionadas, elas querem obedecer a palavra de Deus e tal. Mas, muitas vezes, elas não vão reconhecer a sua identidade em Deus e vão exigir provas. Deixa eu ver se Deus te escolheu mesmo. Prova para mim que você tem unção. E aí a gente começa a viver em função das pessoas, para agradar pessoas, para satisfazer expectativas humanas. E esse é um caminho muito fácil para você se desviar do propósito de Deus. Então você fica célebre, você fica famoso, a sua obra até cresce, mas Deus já se ausentou dela, porque você está fazendo para impressionar o outro. Exatamente, identidade. Ter consciência da sua identidade, do propósito para o qual o Senhor te chamou, são fundamentais em situações como essa. E olha, a resposta de Jesus foi questionando a inteligência deles, por que eles não usavam para reconhecer o que Jesus já fazia, e disse, olha, a esses aí, eu não vou perder muito tempo. Eu não vou perder muito tempo. Para eles fica o sinal de Jonas. O que ele está querendo dizer com o sinal de Jonas? Se a gente voltar um pouco, não precisa abrir não, mas depois se você quiser conferir em Mateus 12, de 38 a 40, fala sobre isso. Fala que Jonas foi lá em Nínive, apareceu da forma como vocês já sabem, já conhecem a história, e ele pregou arrependimento e os ninivitas entenderam e se arrependeram. Ora, se agora com os fatos claros, com Jesus trazendo clareza nas suas ações daquilo que ele veio fazer, eles não conseguem entender, ainda que tenham inteligência para prever o tempo, então que fique o sinal de Jonas. Olha, eles creram, eles se arrependeram, eles identificaram e tiveram a sorte mudada. E você vai ficar nessa de querer mais e mais e mais provas? Então não se preocupe se tem alguém pressionando você demais, questionando você demais, colocando-a à prova demais, a despeito da identidade que você já tem em Cristo e da consciência e convicção que você já tem para o chamado de Deus para a sua vida. Se você tem essa convicção e estão te pressionando, para eles fica o sinal de Jonas. Não perca muito tempo com isso. Vale lembrar que Jesus começou o seu ministério no deserto, sendo tentado por Satanás, justamente na sua identidade. Se és filho de Deus, atira-te então, né? Ou dá ordens aos pães que se transformem às pedras que se transformem em pães. Então, Satanás ele prova primeiro a identidade de Jesus. Muitas mulheres ouviram tudo que a gente falou aqui nesses dias, mas ainda estão intimidadas e dizendo, mas olha minha sementinha, ela é tão pequena, eu não canto, eu não prego, eu não tenho muita essa habilidade que a Marcinha tem, sabe, de fazer um chá, chamar, eu não sei, eu sou insegura. Cuidado com as mentiras bem contadas por Satanás. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode fazer o que a Bíblia diz. Não porque você seja forte em você mesmo, mas porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Muito bem, aí nós passamos para um segundo ponto, um segundo estágio. Nós já temos identidade firmada, estamos tranquilos. No verso 5, está escrito, indo os discípulos para o outro lado do mar. Quando você já tem consciência do seu chamado e da sua identidade em Cristo, você tem que ir para o outro lado. Esse é um chamado para a igreja. Não adianta a gente vir para a igreja ser abastecido e ficarmos aqui. Nós temos que ir para o outro lado. Nós temos que ir para fora da igreja. Nós temos que
enfrentar esse mundo, essa terra, temos que ir para o outro lado. Mas eles esqueceram-se de levar pão. Então Jesus disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento de quem? Dos fariseus e dos saduceus. E aí o texto começa a discorrer que os discípulos ficaram meio confusos e começaram a pensar assim: então nós esquecemos o pão, é o pão, nós temos que preocupar com o pão, como é que nós vamos fazer? Que má nota que nós demos? Precisa ter o pão. O pão aqui você pode entender que é o alimento, mas você pode entender que é a provisão. E eu não sei em que situação você está, mas talvez você esteja assim ainda não tão ousada ou convicta do seu chamado, porque talvez você esteja preocupada demais com o pão. Talvez você esteja preocupada demais com a provisão, pensando: mas para eu fazer isso, eu vou precisar disso, daquilo, dessa estrutura, desse recurso, dessas pessoas, e você não consegue vislumbrar isso ainda, e aí você começa a se confundir e pensar: Senhor, eu não providenciei o pão, eu não providenciei a estrutura necessária para eu fazer o que o Senhor me falou, e agora eu estou preocupado, eu tenho que me preocupar com isso. E o Senhor fala assim: homens e discípulos de pequena fé, não é desse pão que eu estou falando. Vocês já não passaram comigo lá por aquela situação que nós pegamos 5 pães e 2 peixinhos e alimentamos aquela multidão, e ainda, vocês contaram quantos cestos de pão que sobraram? Será que a tua fé ainda é tão rasa que você não conseguiu perceber ainda que eu vou prover todas as circunstâncias? E vou prover todas as coisas? Então eu chamei você, te comissionei, te dei um ministério, te dei um caminho para você percorrer, te dei uma direção. Vai, a provisão virá das mãos do Senhor para as suas mãos. Ele vai abrir as portas, Ele vai levantar pessoas, Ele vai fazer união, Ele vai fazer com que as pessoas estejam aliançadas para que você possa ter condição de desenvolver aquilo que Deus chamou para você desenvolver. Fique tranquila quanto a isso, mas você tem que ir para o outro lado. E o pão, na verdade, a que Jesus estava alertando, não era exatamente o pão, mas o fermento. Ou seja, os discípulos ainda estavam preocupando com as coisas que teriam que ser providas, e Jesus estava alertando a eles para um perigo muito maior, que de fato pode fazer com que você perca o seu chamado, com que você deixe de exercer o teu ministério, que são exatamente as ideologias. Ou seja, a doutrina dos fariseus, porque você tem que ir para lá, você tem que ir do outro lado, e você pode ficar tranquilo que vai ser provido tudo que você precisa, materialmente falando, mas cuidado com o fermento, cuidado com a doutrina, cuidado com as ideologias daqueles aos quais você vai, cuidado. Você tem que se misturar, mas você não pode se deixar levar por esse fermento, porque ele pode te desviar do caminho e do propósito do Senhor. Hoje mesmo na nossa nação, é fácil a gente constatar ONGs, muito envolvimento com o social, pessoas sérias, mas com uma ideologia distorcida ou, no mínimo, perigosa por trás delas. Então, o que nos motiva, o que nos impulsiona, a nossa mola propulsora é a missão que Jesus deu. É o comissionamento do Senhor, ama o teu próximo, né? Porque quando nós nos deixamos envolver pelas ideologias humanas, pelas doutrinações humanas, a nossa tendência é irmos para um extremo ou irmos para outro extremo. Todo extremo é beira. Jesus é o centro radical de todas as coisas. Nós não vamos ser extremistas, nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós somos de Jesus. Amém. Ele é o centro radical de todas as coisas, e tudo que fazemos, pensamos, a maneira como agimos, nós não somos levados por uma teoria bonita, mas que não passa de teoria, com mentiras dos dois lados, com mentiras interesseiras acerca de si próprio.
O único que pode nos direcionar é o Senhor, porque Ele é santo, Ele é perfeito e as intenções dEle são puras, porque Ele mesmo deu a sua vida. Amém. Ele provou o amor para conosco. Então, o que nos dirige, o que nos impulsiona e o que nos mantém na rota em direção ao próximo é o amor de Cristo. Não são ideologias nem doutrinações, por mais sedutoras. Escute a tudo, retenha o que é bom e o que é alinhado com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Percorrendo um pouco mais, nós chegamos no verso 13, que é uma das partes mais tremendas, mais emocionantes da palavra de Deus do Novo Testamento. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, abre aí, por favor, meu bem, 1 Coríntios 2, 10 a 14. Pedro não pestanejou. Todos, na verdade, deram testemunho, mas Pedro foi no cerne da questão. Pedro foi lá, no ponto. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em 1 Coríntios 2, verso 10 a 14, diz o seguinte: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Esse texto de Coríntios retrata exatamente o que estava acontecendo com Pedro naquele momento que Jesus questionou: quem sou eu? E a revelação que Pedro tem, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, nada mais é algo divino, como o próprio Jesus fala com Pedro no decorrer do capítulo 16. Ele diz: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Deus que te revelou isso, como está escrito em Coríntios, o texto que a gente acabou de ler. Isso é algo profundo. Se você não tivesse um relacionamento tão profundo com o Senhor, se você não tivesse assim, tão juntinho com o Pai, compreendendo das coisas espirituais, você não teria discernido dessa forma e não teria dado essa resposta. Esse não é um entendimento que você tem por ser homem, não é um entendimento que veio na sua capacidade humana, é algo que veio da parte de Deus para você, e você pegou, Pedro, e aí Jesus ministra sobre Pedro, né? Tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, aquela parte maravilhosa. Então nós estamos numa situação em que Pedro está assim com o Senhor, né? E ele traz aquela revelação, e aí ele recebe sobre si a incumbência de levantar a igreja. Ora, isso revela uma intimidade, um conhecimento, uma proximidade muito grande de Pedro com Jesus. Amém? Pedro era um dos discípulos, já teve até uma discussão sobre isso, talvez o mais chegado. Eu tenho uma amiga que a gente fica discutindo, já tem mais de 20 anos, que um fala que Pedro era o mais chegado a Jesus, o outro fala que era João.
E fica discutindo, mas Pedro, sobre ele Deus edificou a igreja, mas João recostava o peito no coração e escutava as batidas do Senhor, e fica aquela discussão teológica de quem que era o mais chegado, e eu confesso que eu já nem me lembro mais se eu defendia Pedro ou João. Você defendia Pedro e a Bárbara defendia João, até que Edmeia resolveu o impasse. Porque quem falava? João, o discípulo a quem Jesus amava. Quem falava isso? João. É o próprio João. Até eu, né? Helena, a preferidinha de papai. Mas até nisso há controvérsias, porque por a João ter coragem de deixar isso registrado, não, o pessoal vai achar que eu estou com soberba. Não, é isso mesmo, eu vou deixar registrado, porque o Senhor me revelou que eu sou o filho amado. Mas essa é uma outra discussão. Essa é uma outra discussão. O fato é que Pedro aqui estava em alta conta com o Senhor, concordam? Pedro ali, nesse momento aqui, se alguém perguntasse quem é o discípulo mais chegado do Senhor, não tinha discussão, era Pedro. Porque o Senhor fala, olha Pedro, foi ele que declarou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala, não foi ninguém que te revelou isso, foi o próprio Deus. Então aqui nós estamos num momento de extrema comunhão, de extrema proximidade entre Jesus e Pedro. Amém? Muito bem. O que acontece depois disso? Logo em seguida desse momento, então Jesus fala, bom, se os caras entenderam, já falei que eles precisam ficar ligados no fermento, eles demoraram, mas entenderam. Agora Pedro teve uma revelação, então eu posso continuar explicando para eles. Aí o Senhor começa a falar, a partir do verso 21, desde aquele momento, quer dizer, então, já que os caras entenderam, então deixa eu explicar para eles que é necessário que eu vá para Jerusalém, e lá eu vou sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus, ele já tinha dito isso, os caras não entendiam, né, meu bem? Mas nesse ponto aqui, o Senhor falou assim, vou falar de novo, que agora eu acho que eles vão entender. Aí Pedro está lá, caminhando no Espírito, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai te revelou. E eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, eu sou esse cara sou eu. Desculpa. Mas aí, daí a pouco, ele, que história é essa? Que de jeito nenhum, Jesus, você não vai lá não? Voltou para a terra, voltou para a carne, voltou para o controle. E aí ele escutou, logo depois de ter ouvido Jesus dizer, Pedro, você teve a revelação da parte do Senhor. Logo em seguida ele escuta, para trás de mim, Satanás. Quim, 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 quim. Pedro, cabeção, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Presta atenção, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Pedro, tu és uma pedra de tropeço. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, Jesus eliminou Pedro da parada? Jesus descartou Pedro? Jesus retirou de Pedro exatamente aquilo que ele tinha profetizado e dito com a sua própria boca no instante anterior? Não. Pedro cumpriu o seu chamado, Pedro cumpriu o seu ministério. Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, é na postura de Jesus. Porque o que Pedro disse como alguém que ama e queria proteger o mestre amado do coração dele, Pedro chegou e falou assim, não Senhor, você não vai, nós temos que protegê-lo, não vou deixar você ir de jeito nenhum. A atitude de Jesus repreendendo Pedro, não é porque ele havia reprovado Pedro, ou porque ele estava bravo, ou por qualquer outra razão. O motivo era que Jesus tinha absoluta, plena
convicção daquilo que ele tinha que fazer, que era plano de Deus, ele ir para Jerusalém, passar pelo que ele passou, morrer e ressuscitar. E se ele não tivesse feito isso, Pedro não seria o líder da igreja que foi forjado para ser. Você não estaria aqui essa noite. E às vezes é difícil ter uma atitude dessa como Jesus. Por quê? Porque, como nós vimos aqui anteriormente, Pedro era um cara muito próximo. Pedro era assim com o Senhor, talvez o mais chegado, como a gente avaliou aqui. Então é muito possível, porque se aconteceu com Jesus, é muito possível que você tenha alguém muito próximo, muito chegado a você, talvez um líder, talvez alguém da sua família, talvez uma pessoa que convive com você e caminha com você há muitos anos, vendo tudo que você faz, vendo tudo que Deus faz através da sua vida. Ou então é alguém que você tem preparado, alguém que você já botou do seu lado e tem caminhado com você, e tem sido discipulado por você, e tem aprendido muito com você, mas que talvez num momento assim de lapso, se desse ser usado por Satanás como uma palavra contrária àquela que Deus tem para a sua vida. Então voltamos lá no início. Você tem convicção do propósito e do chamado de Deus para a sua vida? Então, se alguém, por mais próximo que seja, por mais importante que seja, te disser alguma palavra, ainda que pareça ser uma proteção à sua vida, ou à sua postura, ou à sua posição, chegar para você e disser algo para te tirar deste caminho, se você tem convicção, não dê ouvidos a essa palavra. Agora, presta atenção, Jesus coloca um parâmetro. Por que Jesus repreendeu a Pedro? Ele diz, você é pedra de tropeço? Porque você cogita no seu coração sobre as coisas dos homens e não de Deus. Talvez uma pessoa escutando essa palavra vai falar assim, tá vendo? Tá vendo? Minha pastora não está deixando eu ir lá para o morro? Vou me rebelar. Entendeu? Não, Jesus colocou o parâmetro. Você está cogitando das coisas do homem. Quando João cita essa questão, eu vou ilustrar com uma coisa corriqueira, ou que pode acontecer conosco, né? Vamos supor, você está treinando alguém, você se juntou com alguém para vocês desenvolverem uma coisa juntos, uma coisa de Deus, é plano de Deus, é para servir pessoas, é para abençoar pessoas, é para resgatar crianças, está tudo certinho, tudo de acordo com a palavra. Aí essa pessoa que está andando com você fala, fulano, deixa eu falar, João, deixa eu falar. Aqui, você se sacrifica muito. Você se dá muito, sabe? Essa história de sair pregando aí com a Helena e não pôr um valor, não dá, João. Você tem que colocar um valor. Fulano coloca, fulano coloca, fulano coloca. A palavra de Deus até diz, digno ao trabalhador do seu salário. Você pode colocar um preço para você sair por aí pregando, porque não é justo. Você se dá tanto, e esse valor, a gente podia pegar esse valor e investir nas crianças. Aquela história de Judas. Isso é um exemplo, peraí, para trás de mim, Satanás. Porque o Senhor não me deu essa direção. Não estou falando que é pecado quem faz isso, não, tá, gente? Eu estou falando que é uma direção específica. Olha, Deus vai requerer coisas de você que Ele não vai requerer dos outros. É a sua jornada, entendeu? Então, por exemplo, se Deus mandou você usar o cabelo comprido, Ele mandou isso para você. É uma coisa entre pai e filha, entre vocês dois. É uma coisa particular. Não faça disso uma doutrina se isso não está na Bíblia. Entendeu? Então, tem muita gente que fala assim, não, pode cobrar, não pode cobrar, tem que cobrar tanto. Não, dinheiro para as crianças. Sabe como? A palavra é o nosso parâmetro. Cogitas das coisas dos homens e não de Deus. Então, mantenha-se leal àquilo que Deus mandou você fazer. Mesmo que a palavra que você receba seja muito sedutora. E um erro recorrente do nosso tempo é dizer, não tem nada a ver, gente. O que tem? Todo mundo está fazendo? Não é porque todo mundo está fazendo que está certo. Exatamente. Às vezes o que o outro está fazendo não vai desabilitar ele, mas vai desabilitar você. Então fica firme aí. Então todas essas circunstâncias apresentadas e destacadas nesse texto de Mateus 16, elas revelam
a convicção de Jesus em todo o tempo daquilo que ele deveria fazer. Ele não cedeu por pressão dos fariseus, ele não cedeu porque foi questionado naquilo que ele fazia, ele não cedeu porque ele foi suscitado a dar provas daquilo que Deus iria fazer através dele, ou de quem ele era. Ele não precisava mais ficar se justificando para ninguém. Ele não ficou preocupado se iria faltar o pão, a provisão, a estrutura. Ele deu alerta para que não fôssemos iludidos pelas ideologias e pela doutrina contrárias àquela do Senhor. E ele também não se deixou levar por um sentimento até de proteção e de cuidado, mas que o levaria a se desviar do plano de Deus para a vida de Jesus naquele momento. Então, isso tudo é para que você possa refletir no seu momento hoje, no seu momento atual, daqui para frente, as atitudes que você vai tomar, as decisões que você vai tomar, o caminho que você vai seguir, as correções que você vai ter que fazer, provavelmente, na sua jornada, as pessoas com as quais você vai trabalhar perto de você, o seu coração, a sua motivação, para que você possa dar muito fruto, para que você possa cumprir o propósito e o plano de Deus para a sua vida, para que você possa desenvolver no máximo do potencial as qualidades e os dons que Deus colocou na sua vida, para que você possa alcançar as pessoas. E para encerrar, a gente queria trazer à sua memória que isso vai te levar para um lugar desconfortável. Muitas vezes nós não queremos nos envolver com aquilo que o Senhor tem para nós, porque vai nos levar para lugares feios, para gente sofrida, gente dura. Igual a Ariana ilustrou, que eles foram fazer o trabalho com as mulheres e tinham mulheres que não queriam ser abraçadas e que não aceitaram a palavra sobre elas. As pessoas estão tão feridas que elas se armam. Quando Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, eu tenho uma missão para cumprir. Eu não vim para ser protegido, eu não vim para ser guardado, eu não vim para ficar no palácio, eu vim para morrer, eu vim para ser crucificado. Por isso que ele diz, ele continua dizendo no texto, ele encerra o texto: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando eu e João Lúcio muitas vezes estamos fazendo a agenda, vem aquele lugar que você não quer ir, é longe, você tem que ir de avião, depois de ônibus, depois de barco. A sua tendência natural é falar: ô meu pai, eu já trabalhei a semana toda, eu estou numa fase difícil da minha vida, eu estou passando tanta luta aqui em casa, vou ter que me despencar daqui para ir de avião, depois ir de ônibus, depois ir de balsa, depois ir de... Ai, meu Deus, para chegar lá e pregar para uma meia dúzia de pessoas. É aí que Deus te quer. Quando o seu coração fala não, muitas vezes é o Espírito Santo. Yes! Por isso que a vontade de Deus tem que atravessar a nossa. Porque se a gente faz do ministério o lugar de ir apenas onde nos é prazeroso, você nunca entendeu o que é ministério. O ministério não nos leva só para os lugares que a gente quer ir, muito pelo contrário. Eu tenho um amigo meu que a esposa dele falou assim: ai, eu estou sentindo um negócio aqui. Ela foi assistir uma pregação minha, eu falei para um grupo pequeno de mulheres, e eu estava falando sobre a gente se desprender, sobre a gente compartilhar, né? E vira e mexe eu falo isso nas pregações também. Fez aquela calça 38 não te pertence mais, você veste 44 há 10 anos e está segurando a calça 38, libera a calça 38 para abençoar outra mulher, né? E ela abriu o guarda-roupa da casa dela e falou assim: eu estou com meu peito assim. E ele falou: o que foi? Não, porque Deus está mandando doar tudo, ficar só com essa e com essa. E ele falou assim: qual que é a dúvida? Porque não tem certeza se é do espírito ou se é da carne. Aí ele virou para ela e falou assim: pode ter certeza,
A sua carne não quer doar coisa nenhuma. A sua carne é egoísta. Sua carne é mesquinha. Doa logo que é o Espírito Santo que está mandando. E é exatamente isso. A gente é um instinto de proteção. A gente tem um instinto natural de proteção. Então a gente quer se preservar. A gente quer comer bem, a gente quer ficar no lugar confortável, a gente quer ter menos trabalho. E por incrível, gente, infelizmente, nos últimos anos, muita gente almeja o ministério, em aspas gigantes, essa palavra ministério, nesse contexto, o ministério, para ser honrado. Você foi no lugar e eles não te honraram? Que história é essa? Jesus não tinha de reclinar a cabeça. Quando você vai num lugar difícil, é para você lembrar que o Senhor, o seu Deus, não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha duas túnicas. Ele se esvaziou e se deu. Primeiro o reino de Deus é a sua justiça. As demais coisas não são problema meu. As demais coisas é problema do meu. Helena, mas você não tem medo de ser abusada? Porque tem gente que abusa, né? Se eu tenho dono, eu tenho patrão, tenho dono. Se alguém abusar de mim, ruim para quem está abusando. Porque eu já estou no ministério para me dar mesmo. Para me gastar mesmo. Ruim é para quem está se colocando no lugar de abusador. Porque não está abusando de mim. Está abusando daquele que me enviou. Quando Jesus parou Pedro, ele não falou assim: por que você está perseguindo a igreja? Por que você está matando os meus filhos? Ele não falou. Paulo. Ele não falou: Paulo, por que você está perseguindo a igreja? Por que você está perseguindo? Por que você ficou lá e não fez nada por Estevão? Não, ele olhou para Paulo e falou assim: Paulo, Saulo, por que me persegues? O que você faz com o filho de Deus, você faz com ele.